Tá gravando? Tá em mim? Vamos lá, segunda parte, gente. Obrigado por acompanhar a primeira parte que foi ao ar semana retrasada. Isso. Agora nós estamos mais no futuro ainda. Nossa, viajantes do tempo aqui. Essa é a versão do Carlos do passado. Agradecendo a vocês por acompanhar. E estamos aqui com Luciana, Alexandre. Valeu, gente. Rafael. E é isso, a Luciana trouxe uma reflexão muito importante pra gente antes da gente cortar. Na última live, a gente estava conversando sobre outras paternidades possíveis, sobre masculinidades, e nessa live a gente vai continuar com esse tema. E eu tinha falado sobre uma frase que eu vi no documentário O Silêncio dos Homens, do diretor Ian Leite. E aí o Túlio Custódio, nesse documentário, fala assim: o homem reage ao desamparo com violência. Que desamparo? Esse desamparo emocional do homem não ter lugares e não ser estimulado a se expressar emocionalmente, a demonstrar os seus afetos, a poder falar sobre as suas vulnerabilidades, sobre os seus medos, sobre as suas inseguranças. E aí, nesse lugar que o homem é colocado de ter que ser o super-herói, ter que ser o provedor financeiramente, tem que ser forte fisicamente, tem que ser corajoso, tem que não chorar, o tempo inteiro nesse lugar que ao mesmo tempo a gente pode olhar de forma bastante crítica, mas também é um machismo que prejudica o homem, porque ele fica desamparado e ele acaba reagindo com violência. Talvez até por uma falta de reflexão de que ele precisaria ter esse espaço. Ele fica muito solitário dentro de si próprio e, de acordo com o Túlio Custódio, o homem reage ao desamparo com violência, violência contra outros homens, violência contra as mulheres, violência contra as crianças. É engraçado você falar isso, né, Lu? Porque esse documentário, eu estava pesquisando sobre o aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí me apareceu esse documentário lá na tela do YouTube, né? E aí eu falei, eu vou guardar, vou ver. E aí comecei a assistir, assim, de um lugar... esse documentário me pegou de um lugar muito interessante, num processo de reflexão profunda e reflexiva também. Porque eu me lembrei de uma cena que estava eu, Paulinho, Thaís, numa formação de educadores lá de BH. Foi lá na Guardinha. E aí o cara propôs uma dinâmica, né? E aí era vir ao centro, dizer eu te amo, né? E dar um abraço e falar uma cor que a pessoa estava vestindo. Só que eu não peguei essa construção toda da ideia. Eu cheguei meio atrasado, entrei para dentro da dinâmica e o cara me chamou logo de cara. Puf. E aí ele pegou nas minhas mãos, me olhou no fundo do olho, tava sentindo que ele tava me olhando mesmo, sabe? Ele tava me sentindo ali. Ele atravessou. Exatamente, ele pegou assim na minha mão e falou assim: Alexandre, eu te amo. E foi bem numa cena que tem uma dinâmica nesse documentário que o cara fala, eu te amo, e dá um beijo no rosto. Aquela roda gigante de homens. E aí eu falei, caraca, isso é surreal. Mas na cena, cara, eu perdi o chão, queria sair dali voando, assim. Mas, e aí eu me lembrei dessa cena e comecei a refletir o meu lugar. Mas peraí um pouquinho, assim. Quando aconteceu, qual a palavra você dá para esse sentimento que você teve? Cara, porque o eu te amo do masculino, ele não existe. Ele não existe na história do sujeito. Né? E aí quando esse cara me pega, ele me sente, fala, eu te amo, mesmo que eu sabia que eu estava dentro de uma brincadeira, me pegou. Ele me pegou mesmo, assim. E aí eu comecei a refletir. E aí quando eu comecei a ver esse documentário, foi algo impressionante, processo de transformação e reflexão do meu lugar enquanto homem na sociedade. Né? E assisti 8 vezes esse documentário para entender cada palavra que está sendo dito ali, porque é esse o lugar do anonimato, né? Do silêncio, da não existência de sentimento do masculino, né? Muitas vezes você está até sensibilizado, mas você não pode demonstrar aquilo. Parece que que chorar era algo um sinônimo de fraqueza,
E aí você fica num conflito gigante. Eu fiquei muitos anos em conflito. E aí, viril, inclusive. exatamente. Né? Exatamente. Tem um livro que eu li quando eu era bem jovem. Eu era um moleque que ficava nas bibliotecas procurando um livro estranho. Eu gostava das capas. Mas tinha um que eu li, era bem curtinho, e tinha uma reflexão no final, que falava sobre guerras e tal. E dizia assim, o homem, a única coisa tudo que ele faz na vida é para defender a hombridade dele. Ele mata para defender sua masculinidade, ele morre para provar. Para provar, ele mata para provar, ele morre para provar. E tudo que ele precisa fazer é para provar que ele é um homem bastante para tal. Qualquer coisa que diminua isso, que a sociedade diga que ele está sendo menos homem, ele descarta da sua personalidade. E aí, cara, trabalhando no serviço de média complexidade, falei, cara, se me pegou, eu tenho certeza que deve ter um monte de homens aqui nesse serviço que esteja sofrendo dessa mesma necessidade da fala. E aí, pensei primeiramente, depois a gente não faz nada sozinho, então chamei outros parceiros para compor e construímos um projeto chamado Entre Nós, para falar sobre masculinidade, para falar sobre as demandas, né? Os fenômenos que ainda persistem até hoje e que nos assolam muitas vezes, né? Que nos perturbam. E é um projeto muito interessante que está rolando no CREME. Está rolando? Está rolando. Eu ia perguntar. Eu acho massa pensar esses processos assim, por exemplo, esse que traz, a gente é educador, a gente vai passando por vários espaços de provocação externa e interna, e eu acho que é legal a gente pensar, quando a gente fala de outras paternidades, de outras masculinidades, que é uma construção, né? A gente se permitir ser pego, você falou, pô, o cara me pegou, perdi o chão. A gente se permitir ser pego é muito importante pra gente, inclusive, que é profissional da área, porque assim, a gente aprende que você tem que ser homem. Aí você fala, mas beleza. Como? Né? Meu, você precisa ser. Não é assim que a gente ouve? Vira homem, meu. Vai chorar, vira homem. Vai apanhar, vira homem. Você vai aprendendo assim. Vão te dizendo o que é ser homem quando eles acham que você não fez algo que não é. Quando você vai chorar. Falhou. Seja homem, não é? Você fala, seja homem. Então quer dizer que você não aguenta esse peso. Mas tem um detalhe. Pega esse saco de cimento aí. Ô louco, você não aguenta, vira homem. Todo momento, assim, qualquer passo que a gente dá. Você vai dar um chute na bola, chuta fraco. Que chutinho de menininha, sabe? Qualquer passo a gente está uma agressão a nossa masculinidade em xeque. Mas tem um detalhe, né, que eu acho que é importante a gente deixar aqui. A gente fala muito de transformação. Se a gente a gente só vai conseguir transformar o outro se a gente sentir essa transformação internamente. Porque senão é fake. É fake news. Né? Mano, a gente estava numa oficina semana retrasada, que eu e a Lu, a gente estava falando de fraqueza emocional. A gente fez uma atividade com os adolescentes, no grupo de adolescentes. Eu e a Lu, a gente faz 2 grupos de adolescente aqui. E aí, num desses encontros, uma adolescente trouxe uma reprodução que ela acha que ela reproduz, que ela herdou uma fraqueza emocional de um familiar, enfim. E a gente problematizou isso com eles, né? Pô, o que é fraqueza emocional? E aí, os meninos que estavam lá, eles falaram o seguinte, pô, chorar é uma fraqueza emocional, né? Se ficar triste... chorar na frente dos outros. Chorar na frente dos outros. Olha lá, Pedro, vamos na cabeça dizendo que e aí, o que está em jogo aí, né? Assim, pensando na temática de hoje é uma fraqueza sentir. Sentir é uma fraqueza para os homens. Né? Então a gente está falando do homem como sujeito histórico, né? Que eu fico levantando toda hora essa bola, porque assim, se ele é um sujeito histórico, ele é passível de mudança, porque a história anda. Né? A história não está congelada, não é uma fotografia, ela anda. Exatamente. Se ela anda, o sujeito muda. E assim, eu saí muito reflexivo, porque são adolescentes que são extremamente inteligentes, articulados, que fazem reflexões profundas sobre, sei lá, questões políticas, sociais e tal, mas para falar do seu sentimento, a gente não pode sentir.
E aí, pensando nisso que a Lu trouxe logo no começo, que é, quando você é impossibilitado de sentir, você só pode agredir. Você só pode trazer isso para o corpo. Exatamente. De formas violentas, né? Então, a gente ainda é uma sociedade que produz violência, que produz homens violentos, homens insensíveis, e que pune esses homens. Se você pratica violência, então você é punido. Então, a todo momento, é impossível, a gente pode chegar à conclusão que talvez seja impossível ser homem sem ser violento. E aí, já que o Ale trouxe as coisas dos grupos, né, na média complexidade, na atenção básica, na autocomplexidade, eu acho que os grupos que, por exemplo, trabalham o corpo, se eles não discutirem isso, eles estão num fracasso, eles estão fadados ao fracasso. Sei lá, por exemplo, eu trabalho com capoeira, o Ale trabalha com Gil, a Lu trabalha com outras práticas, com certeza o Carlos também, que levam o corpo, que olham para o corpo. Se a gente não problematizar a violência e que o corpo também pode ser um lugar de afeto, de sensibilidades, né, de emoção e de fraqueza, talvez, né, você não resolve. Então, é capaz de você reproduzir uma prática corporal violenta também, né? Você pega isso e vai. E aí eu estou aqui pensando, a gente tinha falado antes, da gente falar um pouco sobre o Estado, né? A gente pode virar um pouquinho embaixo? Pode. Só quero dizer o seguinte, estava lendo um artigo aqui da Anna Liese Turler. Como que é o nome? Turler. Que legal, hein? Alemão. Ela é doutora em Sociologia na Universidade de Brasília e tal, e ela pesquisa essas questões de paternidades, masculinidades. E ela vai falando que paternidade é uma prática política e uma prática histórica. Mas ela tenta olhar para essa prática política. E aí ela vai questionar o Estado, né? Porque é o mesmo Estado que pune esses homens, esses meninos. Por exemplo, a gente não tem um olhar, isso aqui é uma reflexão minha, não é dela. Quantos meninos em situação de medida prisional ou prestação de medida penal, serviço comunitário, quantos deles têm filhos? Você não tem um estudo de quantos adolescentes têm filhos e que optaram pelo crime para conseguir dar conta dessa masculinidade que não pode fracassar. Sim. Né? Você não pode fracassar, você tem que sair, você tem que trabalhar, você tem que voltar para casa. Mas aí ela vai olhar o seguinte, ela fala, bom, o Estado legitima esse lugar do cara que sai fora. Por exemplo, recentemente foi revogada uma lei que desobriga, a lei que obrigava o pai a fazer o exame de DNA. Né? Quando a mãe falava, ó, o cara não reconhece a paternidade, a mãe vai lá na justiça e fala, ó, eu quero o exame de DNA. Hoje, a situação do Brasil, nesse atual cenário, a lei desobriga o cara de fazer o exame. A mãe pode pedir, mas o cara não precisa fazer o exame. E aí, qual é a inversão, né? O ônus é que a lei cobra que a mãe prove a paternidade ao invés do pai. Nossa. Aí como que você não quer fazer o exame de DNA e delega para a mãe, sem o exame de DNA, provar que o sujeito é o pai do filho dela? Né? Então, eu estou fazendo toda essa volta porque aí a gente volta para a coisa da paternidade, né? do bebê. Então você tem um grande número que também não existe um estudo que fala o número exato de quantas mães criam seus filhos sem seus pais. Como assim não existe, né? Muito louco você pensar. Não existe. O IBGE ele trabalha com uma suposição de que 20% das mulheres criem seus filhos sem os pais, mas não tem um número exato. Né? E a gente vai falar, poxa, mas e aí? Então o cara é canalha. Não, mas o Estado legitima isso. E tem uma outra coisa aqui que ela chama de uma ferramenta de análise que chama DNV. Vou pegar o nome aqui exato. Ó. O DNV é a Declaração de Nascidos Vivos no Brasil. Desde o momento que a criança nasce, todos os dados recolhidos pelo hospital, pelo Ministério da Saúde, são só da mãe. Não é do pai. O pai não é convidado a participar desse processo. Mesmo quando o pai é marido da mãe e foi de uma gravidez planejada, ele tá ali, mas ninguém vai perguntar nenhuma informação para ele. Ninguém vai perguntar. Quem só colocam os dados do vínculo da criança com a mãe. Então, além de
vamos imaginar o seguinte, você produz um adolescente que não pode, uma criança e um adolescente que não pode sentir. E quando ele se torna pai, você produz um pai que não pode participar da vida dessa criança. Nem no momento que ela nasce. Então, o que o Estado está dizendo pra gente? Vai trabalhar, cara. Essa é a sua função. Sua função é Produzir. E a da mulher é Cuidar dessa criança. cuidar dessa criança. Ser E responsável. essa criança é só dessa mulher. E essa mulher também fica assim, essa criança é minha, né? É. É. Então, a gente tem muitos avanços, mas é legal a gente refletir sobre isso. É lógico que tem a questão do patriarcado e do Estado estar na mão do patriarcado. Mas é que a gente está como é que chama esse negócio? Que vai se alimentando. Retroalimentação. É uma retroalimentação que parece que impossibilita o homem de ser um pai. Ou de produzir uma outra paternidade, né? Que a gente está falando. As outras paternidades. E esses bebês, meninos que nascem, também são criados vendo figuras de cuidado femininas e não vendo figuras de cuidado masculinas. E quando ele se ele crescer e continuar se identificando com a figura masculina, ele vai, mesmo que inconscientemente, mesmo que subjetivamente, vai falar, bom, o que é ser homem? Na minha infância, eu era cuidada por mulheres e não por homens. Então, se eu sou um homem, eu tenho que fazer aquilo que aqueles homens que eu conheci faziam. E eles não têm esse exemplo, né, de homens que cuidaram deles. E mesmo a forma de cuidar, porque pode ser uma forma diferente mesmo, não precisa ser da mesma maneira, o que não quer dizer que não seria cuidado, né? Mas a gente nem tem esse referencial para saber como seria. Não tem leis que te dizem. Sim. Por exemplo, os homens, no auxílio emergencial, por exemplo, que é um caso emblemático, os homens que pediram auxílio emergencial, eles recebiam acho que R$175 e as mulheres até R$300. E aí a gente apareceu alguns casos aqui no nosso serviço. E os homens que têm filhos, mas que não vivem com as companheiras? Não, o Estado não levou isso em consideração. Eles continuam recebendo como se fossem homens solteiros. Ou seja, o Estado diz, não participe. Mas até o encaminhamento para o nosso serviço vem sempre no nome da figura feminina. Poucos chegam pela figura paterna, né? E algo que foi causando um certo estranhamento. Cadê o pai dessa história? Né? E quando chega pelo pai, é necessário que se diga onde está a bendita da mãe. Exatamente. Você precisa investigar. Não, tudo bem, chegou aqui um encaminhamento pelo SUAS, a gente pode pensar qual é o equipamento, ou o conselho, ou o CREAS, enfim. Mas cadê a mãe? Não, mas só vive com o pai. Não, tá bom, só vive com o pai, mas cadê a mãe? Então, até nesse socorro que a gente fala, não, vamos cuidar. Até nesse socorro a gente devolve o lugar do homem que é fora do cuidado dessa criança. E até a licença maternidade, né? A mulher tem a licença maternidade, eu acho que tem que ter mesmo. Mas o homem, não sei quanto tempo é a licença paternidade. Para ele poder se vincular a esse bebê que acabou de chegar e ter essa proximidade, porque a família muda radicalmente quando chega um terceiro ser ali, né? Tem lá o casal, chega o bebê. Então, o homem, ele é ensinado também o tempo inteiro que não é muito problema dele aquela criança, que aquela criança é um problema da mulher. E claro, o movimento da mulher também de assumir outros espaços e provocar a posição do homem também reverbera em outras possibilidades de maternidade, masculinidade. E pensando anterior à paternidade, antes desse homem ser pai, ele vive numa relação, ou talvez não, mas em algum momento ele teve uma relação aí sexual, física com uma mulher. E para falar também um pouco sobre a intimidade, né? Porque será que o homem é ensinado ou estimulado a viver intimidade ou só a viver o contato físico? Porque contato físico não é a mesma coisa que intimidade. Então o homem, ele é bastante estimulado nessa questão sexual, acredito que até mais do que as mulheres, né? O tempo inteiro, até eles são cobrados de mostrar o quão viril eles são, o quão eles têm contato físico com as mulheres e o quão ele é garanhão, enfim. Consome filme pornô. Consome pornografia. Mas será que ele tem intimidade com alguma mulher? Será que ele realmente, quando ele está nesse ato, nessa relação, ele está ali
se abrindo para esse outro ser humano, são dois seres humanos que estão ali, ou existe uma outra relação, né, que é uma relação que não parte de uma relação que não necessariamente precisa ser romântica, pode ser uma relação sexual, mas uma relação onde ele está sentindo prazer, ele está preocupado com o prazer da outra pessoa, ou é uma relação, às vezes, de consumo, de um corpo consumindo o outro, e não de dois seres humanos ali demonstrando afeto e fazendo carinho. Mas também muito por conta disso, né? Porque se a educação dessa sexualidade do homem vem muito da pornografia, o que a gente pode esperar desse homem, né? Vamos fazer colocar minhas notas de rodapé, porque é bom, cara, é bom estar aqui porque eu posso fazer isso. Às vezes, quando eu já tava indo em cima disso aí que a Luciana tava falando. Então assim, vamos só para o seguinte, a gente falou a questão que o Rafa trouxe, a questão do Estado e tal, de distancia o pai, às vezes. Então, mas a gente não tá aqui passando pano para, né? Porque assim, o pai, ele tá lá e tal, e fala assim, vou deixar que minha mulher faça, não. Responsabilidade em casa, né, mano? Você tá aí, então a responsa mesmo que o combinado que você faz com a sua mulher, estar sempre presente, é uma coisa interessante a gente falar aqui, para não se jogar, porque tem uns que falam, então o Estado, então achei uma desculpa aqui, né? Não vai colocar isso subentendido na sua cabeça que dá para você evadir, porque tem uma força maior que te faz isso. Você também, você tá aí, é a presença, né? Às vezes o cara vai... final de semana, vou jogar bola, ficar o dia inteiro jogando bola com meus amigos, eu volto de casa, eu volto à noite, tomo um banho, janto e durmo. E os rolês, e as coisas que tem que fazer em casa? A mulher tem que fazer tudo, né? Quando é o casal, tá o homem e a mulher ali, se é esse formato da casa, eu falo que eu seria, deixa eu falar, né? Que eu moro sozinho, não sou pai, mas é uma pergunta que eu gostaria até de fazer para vocês, depois a gente lembra e a gente faz no final. Que tipo de pai você gostaria de ser, caso você não fosse? Pense nisso. Rapaz! Né? Isso é uma coisa... Pergunta difícil essa, hein? Né? Eu acho que a partir daí, vamos lá, né? Vamos ser... Mas eu acho que tem um detalhe nisso que a Lu tá provocando, que ainda existe uma cultura de levar os meninos a partir de uma certa idade para o prostíbulo para ter a primeira iniciação sexual. Acho que isso ainda é latente, essa situação. Eu acho que uma das grandes questões para mim é a dificuldade de falar sobre sexo, vou dizer sexo, dentro do ambiente familiar. Que para mim, uma das maiores questões o garoto não fala, ele consome pornografia externa e é aquele sexo vendável, violento, né? Que a gente tem aí nas plataformas de sites de adultos, né? E ele vai tendo esses parâmetros a partir da falta de diálogo para dentro desse contexto, sabe? Que às vezes está colocado na cota do pai, mas o pai também tem as suas questões com a sua própria sexualidade, aí a gente vai abrindo outro leque, né? Com a sua própria sexualidade, então assim, acaba deixando de falar. Aí vai pra mãe. E aí o gado fala, eu vou falar de sexo com a minha mãe. Tá maluco? Eu não vou falar de sexo com a minha mãe. Não, minha mãe, não. Vou falar com o amigo da rua. Ó, tem um site legal lá. XXXX, entra lá que você resolve. Se colocar XXX no Google, mano, é só aí já... Vai lá que você resolve. Então, eu acho que a gente ainda tem um buraco dessa comunicação e de falar abertamente sobre sexualidade, sobre sexo, né? Eu acho que a gente fica só ainda focado nos métodos contraceptivos. Acho que a gente tem que ampliar um pouco mais. É muito louco isso, porque assim, eu tenho a tendência de pensar o seguinte: quando a menina menstrua e a primeira vez que ela vai no ginecologista, ela já passa a conversar sobre sexo, sobre sexualidade, sobre paternidade ou maternidade, né? A partir dali é um marco. A saúde pública olha para isso. Você vai pelo menos uma vez por mês você tem que ir no posto falar disso, fazer papai nicolau, não sei o que, fazer exame de trompa, né? Tem uma série de exames que vão dizendo se isso é um treinamento para ser mãe.
Agora, se eu perguntar aqui de nós aqui, quem vai constantemente, uma vez por ano, no urologista? No médico de homens? Eu fui uma vez na minha vida. Então. Ó, vou te dizer, vou te dar uma resposta a partir daquilo que você... Porque o homem é proibido de sentir. Claro, ele é proibido Por de isso que ele olhar. não acessa. Oi, olhar. Alessandra, tudo bem? Vem pra cá participar junto com a gente. Vamos terminar. Estamos- Não, porque é 20 para 5, vocês têm que terminar. A gente tá finalizando já. Tá finalizando. Essa é a Alessandra, gente. Ela vem ali nos lembrar do horário. Mas assim, nessa reflexão, acho que a gente não vai conseguir fechar. Não, porque cara, é uma coisa mas que assim, vai ficar várias coisas no chapéu aí, mas assim, é muito difícil. E uma coisa que a gente fala pouco, as experiências sexuais, como tem sido dito, quando ela é baseada no filme pornô, ela é, como você falou, violenta, abrupta. Os meninos têm uma ideia de que o cara fica ali 2 horas, incansavelmente, e que tá todo mundo tendo prazer, que aquilo ali é prazer. Aquilo não é sinônimo de prazer, né? Mas enfim, é um produto a ser consumível. Mas uma coisa que a gente não fala nos serviços é que grande parte da primeira experiência sexual dos meninos são com outros meninos. E também de forma violenta. Sim. Porque é isso, ele não consegue falar com o pai, ele não vai falar com a mãe, ele vai falar com um amigo. Ou com alguém próximo que ele confia. E às vezes essa pessoa que confia também tem uns parâmetros muito equivocados. E vai lá e promove a iniciação sexual desse menino. Quantas histórias dos meninos matarem a aula na escola para eles irem, vamos para algum lugar para fazer, sei lá, um grupo de meninos. E é lá que acontece, muitas vezes, essas experiências. Sim, e assim, às vezes é estupro mesmo, né? Às vezes é... Tanto que a gente trabalha aqui que é o seguinte, que muito da produção da violência praticada pelos meninos, eles sofrem também. As brincadeiras de passar a mão, de dar tapa na bunda, de fazer pula pirata, Sim. de apertar a genitália, de sexo forçado contra os meninos, enfim. Mas, como a gente é impossibilitado de sentir, a gente não coloca isso no escopo de violência, no escopo de trauma. Ele tem que ficar em outro lugar. Tem que ficar em um lugar muito, muito, sei lá, guardado lá, porque quando for a minha vez eu vou fazer igual. Só que aí ele reproduz às vezes com uma mulher isso, né? Então, a gente precisa olhar para esses meninos também que estão sofrendo com isso, para poder produzir outras masculinidades. Exatamente. E eu perdi aqui meu eixo de reflexão. Mas lembra já, deixa eu só dar um recado aqui pro pessoal, que assim, terminar. a gente está aqui, porque esse bate-papo, até esqueci de pedir para vocês estão no chat conversando, compartilhando aí também as informações que a gente traz aqui. Aqui, a gente levanta as questões e a gente gosta de ter uma conversa. E conversa é assim, né? A gente não está... Trouxemos algumas informações para levantar questões para que todos possam ter esse direito de fala. E quem tiver ali no chat, também comenta aí embaixo. Aproveita, deixa o like aí, porque o YouTube gosta quando dá like. Compartilha. O YouTube gosta mais ainda quando compartilha. Sabe quando você clica, pá. Se inscrever no canal é maravilhoso, porque o YouTube até faz um barulho quando ele faz isso. Ele faz um sonzinho. Porque tem um sino também. Porque no mês que vem, nós vamos voltar com outro tema. Será que dá pra gente fechar aqui? Alguém tem alguma coisa para falar? Porque tem uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Assim, pra gente fechar, porque eu acho importante que esse tema a gente tem que fechar de uma forma, porque agora a gente não volta mais com esse tema no próximo mês. Então, assim... Só para responder as perguntas do chat. Né? Isso, a gente vai estar naquele projeto da gente manter a galera no loop, preso no loop. Então, se você quiser sua resposta... Se você quiser a resposta do seu comentário, é no próximo vídeo. Então, fique esperto e assine para saber quando vem. Então, é uma coisa que eu digo assim, uma das coisas que eu queria trazer, lembrei, uma reflexão que me pega muito, qualquer tipo de conteúdo, é quando traz alguma história, algum vídeo, algum filme que traz a relação do filho com o pai, ou entre 2 irmãos, porque é tão difícil a gente expor o sentimento do pai e receber de volta. A gente sabe que existe, mas tem o filtro é muito fino para passar, né? É diferente da relação com a mãe. Com o pai é difícil e com o irmão às vezes também, né? Então, talvez, quanto mais a gente conseguir ser mais transparente em relação aos nossos sentimentos com os nossos familiares do gênero masculino, tio, a gente vai quebrando isso enquanto família. E quantas fotos temos com nossos pais ou com nossos irmãos, nossos filhos?
Quantos momentos a gente compartilhou juntos? É o mesmo número compartilhado com a da mãe, não é? Então eu acho que quando um filme traz isso para mim, eu sinto, assim, eu preciso conviver mais com meu pai, preciso conviver mais com meu sobrinho, preciso conviver mais com meu irmão, porque eu sinto que estou em falta. E aí essa é uma reflexão que eu trago, que é isso, assim, se veja, como que a gente está lidando, a gente está conseguindo superar essa barreira que foi transmitida culturalmente para a gente em relação ao afeto, sim ou não? Eu ainda acho que não. Eu fui procurar umas fotos com meu pai, tá, vou passar uma foto com meu pai, pô, eu tive que voltar lá para 1989, caraca, velho, tem que tirar uma mais nova. Então, ô pai, vamos tirar umas fotos aí. Eu, meu pai, meu irmão e meu sobrinho, a gente quer fazer um dia de pescaria. Vai só os meninos, no rolê dos meninos, para pescar e para interagir, resenhar, criar memória nova. Então, eu convido a todos a pensar nisso também, porque esses momentos que a gente está deixando passar e não é saudável. Eu tenho momentos dos meninos, eu tenho 2 filhos, né, um de 6 e um de 5 anos. Eu não sou o pai que eu gostaria de ser. Não sou. E muitas vezes isso me entristece pra caramba, porque eu falo, caramba, mas qual é o pai que eu gostaria de ser? E eu também não consigo atender a minha expectativa, não consigo atender a expectativa da mãe deles, que também me demanda. Ela tem uma expectativa que eu seja algum outro pai que não é o que eu imagino. E eu também me frustro em não ser a expectativa que eles têm de mim, que eu imagino que eles têm, né? E então, pra gente, e por quê? Porque eu trabalho 40 horas, dou aula de capoeira, toco, faço 1 milhão de outras coisas e às vezes eu não consigo estar com eles todo o tempo que eu queria. E às vezes o tempo que a gente está junto tem tanta demanda, mas tanta demanda de casa, de não sei o que, de escola, que quando eu chego no final do dia assim, eu falo pra mim mesmo, eu falo, pô, caramba, eu podia ter melhorado isso aqui. Mas não dá tempo, né, cara? Então eu acho difícil a gente chegar no final da vida e falar assim, eu fui tudo que eu podia ser, né? Então eu sou bem sincero, isso pra mim. Isso me entristece. E eu não divido. Tô dividindo com vocês aqui, viu? Mas eu não divido. E com todas as milhares de pessoas que estão nos assistindo. Mas eu não divido. E agora tem alguns filmes que pra mim são bem bonitos. A Invenção de Hugo Cabret, eu acho maravilhoso pra se pensar a relação de pai e filho. Boys in the Hood. Nossa, que filme. Boys in the Hood, acho que é de 89. Parabéns, eu assisti ele esse ano, recentemente. Boys in the Hood e Peixe Grande. Esse eu não vi. Peixe Grande. Peixe Grande. Deixa eu colocar, adicionar um filme na lista, um filme chamado Nebraska. Esse é ótimo. É preto e branco e aí tem a relação de 2 irmãos com o pai. Os 2 irmãos têm que cuidar do pai. Isso me pegou de um jeito que... Isso é algo complexo. Mas eu também não sou o pai que eu gostaria de ser, né? Mas simplesmente pela falta de tempo de convivência, né? E eu acho que eu fui me tornando a partir de algumas referências positivas que foram percorrendo os meus 36 anos de vida. Um filme, eu acho que um dos filmes que mais me bagunça muito é aquele Último Drácula, que tem que vender a alma lá por 7 pele para poder não deixar, para brigar com o mundo pro filho não ir lá pro sultão, né? Que o sultão queria 1000 meninos e um deles, 1001, ele falou 1000 meninos, aí ele falou, não, mas 1001, eu quero o seu filho também. E aí foi um dos filmes que me bagunça muito, né? Pela essa paixão enlouquecedora do pai, né? Mas eu ainda estou aprendendo a ser pai, eu acho. Há bastante tempo que eu venho aprendendo a ser pai e com muita tranquilidade. Assim. Acho que uma das coisas que tem me ajudado muito é alguns posicionamentos que meu filho traz, por mais duro que seja, né? Porque é uma peça muito pequena falando algumas coisas importantes, né? Da imagem do pai. Mas eu estou aprendendo. Eu quero dizer assim, filho, eu te amo, né? E para todos os pais que estão ouvindo, se aproximem mais dos seus filhos. Né? Dizem que o homem não transmite, mas vamos fazer um S2 aqui. S2. Ouça os o sentimento dos seus filhos, né? E quando
estiver transbordando, dê-lhe um bom abraço, que isso acalma a mente, a alma, o coração, o corpo. Certo? Maravilhoso. E a Luciana quer ser... Que tipo de pai você quer ser? Não, eu ia falar da minha relação com meu pai, sobre... eu e meu pai, a gente teve uma relação bastante conflituosa, mas eu e ele somos taurinos e teimosos, a gente não desiste nunca, isso é verdade, real. Então a gente está aprendendo, a gente não tem uma relação ideal, mas a gente está aprendendo, eu não desisti dele, ele não desistiu de mim. E o que eu lembro uma vez na adolescência, assim, que eu falei, eu não aguento mais, porque na adolescência era o auge, né, dos nossos conflitos, que tem a ver com geração, que tem a ver com o modo da gente ser e pensar diferente. E eu lembro que ele falou assim, filha, eu sou seu pai, você é minha filha, a gente não tem o que fazer, vai ser isso aí. Então, a gente vai ter que descobrir um jeito. Aí eu lembro que ele falou isso e eu falei, tá, vamos lá. E acho que quanto mais o tempo passou, assim, eu amadureci, eu comecei a ver o lado dele, e ele foi se sensibilizando também pelas questões que ele foi vivendo, ele foi percebendo também o meu lado da moeda, e a gente tá caminhando nesse sentido. Mas teve uma coisa que aconteceu recentemente, assim, eu até 3 semanas atrás eu nunca tinha visto meu pai chorar. Nunca, nem assistindo filme, nem, sabe, nunca. E alguns dias atrás eu falei pro meu pai que eu tava num relacionamento e caiu uma lágrima. Eu falei, será que caiu algum cisco no olho do meu pai? E aí eu descobri que, na verdade, meu pai é uma pessoa super sensível. Talvez ele seja mais sensível do que eu. Ele se emociona e ele acha bonito. Ele chorou de emoção, de nossa, que bonito, filha, que você tá num relacionamento e tal. Então, ele também tá se permitindo mais e eu tô descobrindo. Ele tá se revelando mais recentemente. Então, eu acho que de toda a época da minha vida, hoje em dia, e quando eu era bem criancinha, assim, foram as melhores épocas. Porque tem isso também, né? Quando eu era criança, meu pai me pegava no colo, me jogava pra cima, jogava futebol comigo, jogava truco, dançava, a gente fazia muita coisa. Na hora que eu fiquei adolescente, agora eu não sei mais como me relacionar com você. Então aí, de repente ele parou de me abraçar, de repente ele parou de jogar pra cima, de repente ele parou de jogar bola comigo, porque agora eu não sei o que aconteceu. E eu lembro que eu achei muito estranho, assim, né? E foi a época que também a gente começou a ter mais conflitos. E talvez até o conflito fosse uma tentativa de se relacionar comigo, né? Porque não podia mais fazer as coisas de criança. E aí brigava para poder continuar se relacionando de alguma maneira. E agora ele tá se abrindo mais, mas a gente tá aprendendo. Com certeza a gente tá... E eu sempre tive do começo lá que você falou, dessa questão da autoridade excessiva dos pais... Eu sempre tinha conflitos com a minha mãe, e minha mãe, eu vou contar pro seu pai. E aí eu ficava assim, nossa, meu pai não pode saber nunca. E hoje em dia eu falo, bom, a primeira coisa que eu vou fazer é contar pro meu pai, pra depois falar pra minha mãe, pra ela nunca mais falar. E eu descobri que meu pai não é o monstro que a minha mãe pintava, porque eu falo pro meu pai, e meu pai assim, tá bom. Aí eu falo pra minha mãe, ela, vou falar pro seu pai. Eu falei, já falei. E aí... já desmistifica um pouco também esse lugar. E eu descobri o quanto que a minha mãe também, né? Enfim. Mandar como que é o nome do seu pai? Emanuel. Seu Emanuel, salve. Porque, né, Valeu, eu acho que pai. ser pai é uma empreitada difícil. Sim. Um salve a todos os pais. Um abraço para o meu pai também. Já tô aí. Feliz Dia dos Pais, né? Feliz Dia dos Pais aí. Dia dos Pais, para todos os pais. E vamos finalizar por hoje, que nós já estamos aqui em cima da hora. Super. E muito obrigado por ter acompanhado. Espero que vocês tenham gostado. Voltem daqui a 15 dias que nós estaremos com um tema novo aqui para compartilhar com vocês, para debater, para discutir. E espero que vocês comentem também assim no canal. E é isso. Obrigada, Beijo, gente. beijo, beijo, Tchau, beijo. tchau, tchau. Valeu. Valeu.